E aí pessoal, esse é o canal Coleção Paralela e esse é o terceiro vídeo da minha pequena série As Revistas da Capitão Mistério da editora Block que eu tenho. Nesse vídeo de hoje a gente vai conhecer, como vocês já estão vendo ali no fundo, as edições que eu tenho do Lobisomem. Eu tenho aqui 4 edições. Eu vou confessar para vocês que na verdade eu tenho 5 edições, mas a quinta edição que eu tenho é a mais velha. Não é a mais velha em publicação, mas é a mais velha que eu tenho comigo. Eu tenho há muitos anos, desde que eu era menino. E cara, ela tá tão destruída, tá tão acabada, que eu preferi nem incluir no vídeo. Eu preferi ficar só com essas aqui. Eu tenho o número 2, o número 3, depois pulou para o número 7 e por último o número 16. Eu não mexo nessas revistas já faz algum tempo, pessoal. Então, tem muita coisa aqui que ao folhear eu vou relembrar agora, que eu mesmo nem lembrava mais, porque eu já não mexo nessas revistas há muito tempo. O que eu lembro é que à medida que formos avançando pelos números que eu tenho, a gente vai perceber as mudanças pelas quais a revista do Lobisomem, e não só a revista do Lobisomem, mas as próprias revistas da Capitão Mistério, da editora Block em si, foram passando. Então a gente vai começar primeiro com o número 1. Como sempre, aquela capa muito show, sempre capas muito icônicas da Capitão Mistério, né? Aqui tá. Infelizmente tinha aqueles precinhos, eu andei tentando tirar. Olha só, traduzindo o livro negro do lobisomem, aquele monge encontrou a morte. 2 histórias de lobisomem. E ainda, reportagem com fatos inéditos, o mistério do lobisomem da Universal. E mais, o fantasma da noiva. É aquela história que eu já falei nos outros vídeos. Você nunca comprava só uma história em quadrinhos, sempre tinha alguma coisa a mais, sempre tinha uma reportagem. É o lance do valer seu dinheiro. Valia muito a pena comprar essas revistinhas mesmo. Atrás, anunciando uma revista chamada Aventuras Macabras, também da editora Block, obviamente. Vamos começar aqui a folhear a revista. A primeira história, O Mistério do Monge Diabólico. O autor era o Gerry Conway e os desenhos do Mike Plug, o cara que também desenha o Frankenstein do outro vídeo que eu postei. Que eu já falei, era um desenhista bom, eu gostava desse cara. Aí, como eu comentei no outro vídeo, os personagens dessas revistas eram da Marvel, essas histórias eram publicadas pela editora Marvel e os caras eram muito mais super-heróis do que monstros, Mesmo nos Estados Unidos, eu acho que tentavam dar uma pegadinha de terror nisso, talvez nos Estados Unidos menos. Aqui no Brasil, com certeza, muito mais tentava se jogar no lance de que isso era terror. Mas a verdade é que os caras eram muito mais super-heróis, Eram muito mais super-heróis do que terror. O lobisomem enfrentava vários monstros, várias ameaças, mais fazia o mal do que o bem. O mesmo valendo para o Frankenstein, por aí vai, Mas eram, olha só, bem desenhadas, Os argumentos eram feitos por bons autores. Aquelas páginas na editora Block, que era tipo jornal, só que de uma densidade, de uma gramatura, bem áspera, mas, sabe, era grossa. E, cara, eram bons desenhos, eu gostava demais. E eu gostava dessa pegada do super-herói, Na época eu não percebia isso, cara, porque eu era menino. Pra mim, lobisomem era personagem de terror, entendeu? Não importava. Então eu vibrava demais vendo ele enfrentando outras criaturas, como aqui, essa espécie de minotauro aí que ele está enfrentando. Deixa eu afastar um pouco a minha câmera aqui. Ele está enfrentando essa espécie de minotauro aqui. Mas eu não percebia que isso era muito mais uma aventura de super-herói do que uma história de terror. Isso a gente percebe depois, com o tempo. Mas eram boas histórias, eram divertidas, eu curtia. Depois vinha a matéria, O Mistério do Lobisomem da Universal. Eu admito que eu não lembro o que diz essa matéria. Eu sei o que eu li, mas eu não lembro do conteúdo dela agora.
mas né, sempre vinha alguma coisa nessa época, um pôster, né, jamais arrancado, não arrancaria nunca, no Lon Chaney Jr., né, como lobisomem. Temos aqui, ó, mais um pouco. John Carradine, olha só. E aí, Fantasma da Noiva, né, que complementava a revista, que já é, se não me engano, uma história produzida no Brasil, né, e mais uma aventura do lobisomem. Olha só, os desenhos eram bons, cara. Tem que admitir que os desenhos eram bons. Esse Mike era um bom desenhista. Ó, o cara era bombadão, ia brigar com o lobisomem. Mas não vamos se deter muito nessa, então. Já perdemos um tempão. Vamos para a próxima. A número 3, tá, as mais fantásticas histórias de lobisomem. O Acordo Fatal, o Circo do Medo, Ritual de Sangue. E mais a sinopse do filme As Filhas de Drácula. Nessa época, cara, ainda era o auge da revista, sempre vinha alguma coisa nesse sentido, sempre. Que a revista sofreu com o passar do tempo. Aí temos aqui o nosso Jack Russell, né? Ele era o lobisomem. O texto era do Lin Win e a arte do Mike Plug. Temos aqui o nosso lobisomem dando, né, continuidade às suas aventuras. Aqui o traço do desenhista parece que deu uma mudada, cara. Parece que ficou um pouco diferente. Mas olha esse quadrinho. Olha esse enquadramento. Cara, era muito bom. Era um material bom, né? Não era terror de verdade? Não era. Mas era bom, cara. Era bom. E era uma época gostosa de ler, né? Era uma época em que a gente também tinha outro patamar para as exigências. As histórias eram mais ingênuas, com certeza, mas a gente era mais ingênuo também, né? Aí tem aqui a prometida sinopse do filme As Filhas de Drácula. Não vou me deter muito nela, não quero deixar esse vídeo muito mais longo do que o necessário. Aí temos aqui a aventura dele no circo. Eu me lembro dessa aventura, eu li, eu gostei bastante dela, embora tivesse algumas coisas que meio que me irritavam, como, por exemplo, ele lutando com esse bando de seres humanos normais e eles meio que conseguindo fazer frente ao lobisomem. Eu achava ridículo, entendeu? Pra mim, ele tinha que dar um pau em todo mundo e é isso aí. Aquele lutando com as feras do circo. E segue a história. Muito boa. Ainda era muito boa a história. Tem um curioso anúncio de uma a revista própria do Mestre do Kung Fu. Quem aí lembra ou sabia que o Mestre do Kung Fu já teve revista própria? Agora ele tá aí no MCU com o filme, né, e o escambau, mas olha, ele teve uma revista própria. Eu conheci o Mestre do Kung Fu apenas como coadjuvante nas outras revistas da Editora Abril. Eu acho até que eu tenho grandes heróis Marvel do Mestre do Kung Fu. Um dia talvez eu mostre aqui. Aí vamos para a próxima revista. A próxima, a revista já começa a passar por uma pequena mudança. É o número 7. Ó, chegando à terrível Transilvânia, Jack Russell defronta-se com o Rei dos Vampiros. Drácula contra o lobisomem. Eu não preciso nem dizer que eu vibrei demais com isso, né? Como eu falei no vídeo, no vídeo do Frankenstein, né? Eu ia me confundir porque eu achei que eu queria falar sobre a revista do Frankenstein, mas é aquela revista do Frankenstein em que eu mostrei o Frankenstein lutando com o Drácula. Era uma coisa que eu vibrava, a ideia desses monstros clássicos se enfrentarem. Então poder ver o lobisomem lutar com o Drácula, é claro que eu curti demais. Mas aqui a revista já passou por umas mudanças, né? Na qualidade do papel, até mesmo no número de páginas, né, já houve uma mudança aí. E essas eram algumas das últimas edições em que a Block tinha material estrangeiro ainda para publicar, né? Daqui para diante, em pouco tempo, não teria mais o material estrangeiro. Então a revista começa com o Castelo do Pavor, né? Uma história do Marv Wolfman com o Gene Collins de desenhista, aonde os dois grandes, né, lobisomem e Drácula, se encontram e se enfrentam. Eu me lembro que eu li esse confronto aqui e eu achava
que até fazia sentido que o lobisomem não conseguisse vencer facilmente o rei dos vampiros, né? Mas que, na minha opinião, ele devia dar um trabalho lascado pro cara. E realmente, até que deu, eu fiquei satisfeito com essa aventura. Aqui já tinha mais histórias produzidas no Brasil, a arte do Shimamoto, né? Uma boa história, e seria, aqui já era o prenúncio, né? Num futuro muito próximo, basicamente, seria só isso, né? Seriam as histórias todas produzidas no Brasil. Aí, ó, no esconderijo, temos aqui era outra história. Essa história aqui eu me lembro que é engraçada, né? Tem daquelas ironias cruéis. Isso aqui é uma coisa típica da editora Block, né? É a revista do lobisomem fazendo uma propaganda da revista do lobisomem, né? É pra, é pra acabar, né? Você tinha que comprar a revista do lobisomem para que ela fizesse uma propaganda de si mesma. Meio redundante, mas tudo bem. Aí temos aqui a história da Revolta dos Homens Peixes, que era também uma história até bastante interessante. E a continuação aqui da história do Lobisomem versus Drácula vinha depois dessa história, o Leão Matador, que é uma história meio fraquinha, eu lembro dessa história. Depois aqui continua o confronto do Drácula com o lobisomem. Eu não estou entrando muito em detalhes de descrever o confronto e tal, porque como eu estou mostrando várias revistas, é um bagulho que já ia fazer um vídeo que vai ficar bastante longo, ficar ainda mais longo. Mas, né, envolvia toda uma subtrama e tal. E o lobisomem e o Drácula é aquela velha história de quando dois grandes personagens se encontram, né? Eles se pegaram, trocaram supapos e no fim cada um foi pro seu lado e ficou assim mesmo. E aí vem a última revista que eu tenho da Block, Capitão Mistério, ainda com o selo Capitão Mistério, mas olha as diferenças. Você já percebe pela capa, né? A capa já denuncia a diferença. O número de páginas caiu drasticamente. A capa, né, é naquele papel já mais molinho. E aqui dentro, as histórias do lobisomem já são totalmente histórias produzidas no Brasil. A revista passou a ser totalmente produzida no Brasil. Da capa as histórias. Aquelas reportagens que vinham junto, que você adquiria a revista e sempre tinha uma reportagem para ler, aqui já estão ausentes, né? Para sobreviver, já diminuíram muito o número de páginas e com isso tiraram aquelas reportagens. As histórias em quadrinhos e é isso aí. E a primeira história, Lobisomem, a Terrível Maldição, é desenhada pelo grande Flávio Colim. E aí tem aqui uma confissão a fazer. Cara, eu não gostava nada do Colim antigamente. Eu não gostava. Eu não gostava da arte desse cara. Esses personagens meio quadradões, assim, durões, assim, que ele desenhava. Eu achava muito estranho. Eu achava que eles não tinham qualidade, que eles eram feios. Eu achava assim, tipo, é coisa de brasileiro mesmo, a história ter um desenhista ruim e a história não ser boa. É incrível como, com o passar do tempo, você vai adquirindo novas visões e você muda de opinião, né? É inegável que a qualidade da revista caiu. É inegável, sim, que a qualidade dos roteiros caíram. Mas o Flávio Colim era um baita desenhista. Eu aprendi a respeitar ele com o tempo. Eu tenho trabalhos dele em outras revistas por aí. E essa deve ser uma das poucas que eu tenho que é colorida. A maioria dos trabalhos que eu tenho do Colim eram preto e branco. Mas você acaba respeitando o desenho do cara porque você percebe o trabalho que ele prestava no mercado brasileiro, a importância que ele tinha e o fato de que ele era eclético e tinha um traço inconfundível. A gente muitas vezes elogia aquele enfrentando uma cobra, o lobisomem. Não, uma anaconda, provavelmente. A gente costuma elogiar muito os desenhistas gringos. Porque né, tem um traço inconfundível, não sei o que. Pois bem, esse era o Colim. Traço inconfundível. O cara era inconfundível. Ainda vinha um pôster, ó. O pôster, pelo menos, eles ainda mantiveram, ó. Clássicos do passado, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Até tá aqui na capa, eu esqueci de falar. Ó. O pôster eles ainda mantiveram.
Mas a revista, é claro, infelizmente se perdeu muito. Ter um bom desenhista como o Colin não era suficiente para manter uma revista dessas, infelizmente. Haviam alguns outros bons desenhistas, claro que sim, tinha alguns roteiros interessantes, mas não vai aqui nenhum preconceito quanto ao trabalho de brasileiros, mas eu já disse, os roteiros produzidos no Brasil, na época, em sua maioria, não eram lá essas coisas. E as revistas de terror da editora Block foram definhando aos poucos. Essa do lobisomem foi a última que eu adquiri, a última que eu tenho da editora Block. E essa história em particular, desenhada pelo Colin, essa história em particular, que até não sei quem escreveu, não aparece aqui, mas é uma história boa, cara. Por incrível que pareça, é uma boa história, é uma história divertida, e eu guardo ela com muito carinho, porque foi o Colin que desenhou. Incrível, né? O cara que eu não gostava antes, hoje é a razão de eu guardar a revista. E aqui a gente pôde ver, então, de certa maneira, não uma evolução, mas uma pequena involução das revistas, né? Como elas foram dando uma definhada. Mas independente de se no seu auge ou já na sua época em que estava perdendo um pouco o seu poder, independente disso, as revistas da Block de terror, a coleção, né, do selo Capitão Mistério, eram fantásticas, e se eu puder adquirir mais delas, eu vou adquirir com certeza, porque eu adoro. Então é isso. Quem gostou, deixa like e até o próximo vídeo dessa série.